Vamos lá. Então, a primeira grande causa, a primeira grande pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será que você está mesmo em remissão, tá? Veja só que quando eu ensinei para você o que é remissão, eu não falei de só um sintoma, eu não falei de só um exame, mas sim de um conjunto de coisas, tá certo? E muitas vezes parece que aquela pessoa está em remissão, mas isso não é verdade, né? E esse erro costuma acontecer quando acabamos confiando e dependendo só dos exames, por exemplo, né? Em muitas situações, os exames podem estar completamente normais e mesmo assim a doença não está controlada, a pessoa não está em remissão, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, no lúpus, é super comum as pessoas estarem com os exames 100% normais, tá? O hemograma, o PCR, o VHS, o C3, o C4, a dosagem de anti-DNA negativa, tá? E mesmo assim, a pessoa ainda tem dores articulares, tá? Isso é super comum de acontecer. Então, frequentemente as articulações, as juntas, né, estão inflamadas, estão causando dores, mesmo com os exames normais, tá? Então veja só que no lúpus, se a gente for depender só dos exames, muitas vezes a gente vai achar que a doença está em remissão, mas não está. As articulações ainda estão inflamadas e essa pessoa ainda está tendo dores, tá certo? Não adianta no lúpus a gente confiar só nos exames de sangue. Qual é a outra manifestação do lúpus que pode estar superativa e mesmo assim não alterar muito o exame de laboratório? As lesões de pele, tá certo? Então muitas vezes a pessoa com lúpus está cheia de lesão de pele e o exame está normal. Então não adianta depender só de exames para falar que o lúpus está controlado, tá? Na artrite reumatoide e, por exemplo, na espondilite anquilosante, que é um outro grande exemplo, né? Isso também pode acontecer e acontece com uma certa frequência, né? Quem aí tem artrite reumatoide ou espondilite anquilosante? Vamos ver a galera da artrite reumatoide aí. Olha lá a Liliane falando, comigo está acontecendo exatamente isso. Pois é, isso é algo muito comum, por isso que é o primeiro ponto. Olha lá, a Zaira, a Regina, a Cizinha, todas com artrite reumatoide ou espondilite anquilosante. Olha lá, eu tenho, exatamente. Então, na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante e várias outras doenças, isso também pode acontecer. Então não é incomum essas pessoas estarem lá com o PCR e o VHS, que são exames de sangue que medem a inflamação no sangue da pessoa, estarem completamente normais e mesmo assim as articulações estarem muito inflamadas. A articulação da mão, do punho, da coluna, do joelho, do tornozelo, estarem doloridas, inflamadas, mesmo com os exames de sangue normais, tá? Especialmente aqui quando a gente fala da espondilite anquilosante, né? Lembre-se que a espondilite anquilosante em mulheres, principalmente, que só em 40% dos casos ela altera os exames de sangue, altera o PCR, altera o VHS, tá certo? Mesmo com a doença superativa. Então é bastante comum que o PCR e o VHS estejam normais nesses casos de artrite reumatoide, de espondilite anquilosante, e mesmo assim a doença está ativa e a pessoa está com a articulação muito inflamada, tá bom? Então, o primeiro grande ponto que a gente tem que pensar se você ainda tem dores mesmo com a doença em remissão é isso. Será que realmente eu estou em remissão? Não adianta se basear só nos exames. E aí você deve estar perguntando, tá bom, doutor, mas como resolver esse problema, né? Partindo do pressuposto que avaliar se a pessoa está em remissão ou não depende só dos exames, tá certo? Mas também e depende principalmente da avaliação clínica, né? Então, na medicina existe um grande ditado que diz o seguinte, que a clínica ela é soberana. Então, quando a gente entra na faculdade de medicina, uma das primeiras coisas que o professor, aqueles professores famosos, antigos, falam pra gente é o seguinte: na medicina, a clínica é soberana, tá certo? O que que isso significa? Isso significa que se a pessoa tiver sintomas compatíveis com uma doença ativa, tá? Não me interessa se os exames estão normais ou não, tá? Se há sintomas ou achados no exame físico típicos de uma doença ativa, nós devemos melhorar, nós devemos ajustar o tratamento independente do que dizem os exames. Aquilo que o paciente me fala, aquilo que eu estou escutando, aquilo que eu estou percebendo, aquilo que eu estou examinando no meu dia a dia, isso é mais importante do que qualquer tipo de exame, tá bom? E lógico, para a gente não depender, né,
para a gente ter de apoio no nosso dia a dia e não depender só da experiência e do conhecimento do seu médico, por melhor que ele seja. Para isso, nós contamos com alguns índices de atividade de doença, né? Vocês já ouviram falar sobre os índices de atividade de doença? Já ouviram falar sobre eles, né? O que são esses índices? Então, os índices de atividade de doença são calculadoras que a gente pode usar no dia a dia, calculadora mesmo, tem até aplicativo, né, de celular. São calculadoras que a gente pode usar no dia a dia, onde a gente coloca vários dados nessa calculadora para entender se a pessoa está com a doença controlada, em remissão de fato ou não. E esses cálculos, esses índices não dependem só dos exames, tá certo? Então nós colocamos lá nessas calculadoras a nota da dor do paciente, a impressão do paciente em relação à sua doença. A gente pergunta para o paciente, olha, como é que você está, né? Hoje está bem, está mal, está muito bem, muito mal. A impressão do médico e o resultado de exames laboratoriais. E aí no final, né, nós temos um número, no final a gente faz o cálculo lá com o aplicativo e ele me dá um número mostrando se de fato aquela doença, a doença daquela pessoa está controlada, está em remissão ou não, e isso baseado não só nos exames, mas num conjunto de coisas que envolve principalmente a parte clínica, os sintomas, o exame daquele paciente, tá bom? Então, primeiro ponto aí, a gente avaliar tudo isso. Infelizmente, eu não consigo entrar em todos os detalhes aí de cada uma dessas calculadoras, qual que a gente usa para cada doença, mas lá no curso da Comunidade Zanet nós temos um módulo inteiro só sobre remissão, ensinando aí vocês como é que a gente usa, o que entra em cada uma dessas calculadoras, tá bom? Mas, em resumo, a primeira pergunta que você deve fazer, o primeiro ponto aí quando você ainda tem dores, mesmo quando o seu médico fala que você está em remissão, é o seguinte: será que você realmente está em remissão? E não depender só dos exames para isso, tá? Depender principalmente dos sintomas, da avaliação clínica e lá no final do processo se basear, né, se apoiar bastante aí nos índices, nessas calculadoras que a gente usa para saber se a doença está em remissão ou não, tá certo?